Licença maternidade. Como aqui não fala de licença paternidade, então eu vou começar falando um pouquinho sobre licença paternidade. Quando a mãe ganha a criança, é direito do pai ter direito à licença paternidade. Essa licença paternidade é de 5 dias corridos, não é de 5 dias úteis. E aí os homens até brincam que eles gostariam então que a criança nascesse na segunda-feira. Porque se são 5 dias corridos, ele ficaria em casa de segunda a sexta e aproveitaria o sábado e o domingo também, que de repente já não trabalhe. Então ele sempre reza para que a criança nasça na segunda-feira. E por outro lado ele quer matar se nascer na quinta ou na sexta, porque o sábado e domingo é contado normalmente. E aí fala que essa licença paternidade tem por objetivo fazer com que o esposo, o marido, dê assistência à esposa que está na maternidade, no hospital, ou está em casa tendo que cuidar do bebê recém-nascido. Então, a obrigação do pai seria de registrar a criança, de buscar os pertences necessários para que ele dê realmente esse auxílio necessário nesses 5 dias que a empresa, por lei, acabou cedendo para ele. Mas, a gente ouve aí por muitas mães que normalmente não é exatamente assim que acontece. Mas então vamos falar e aí também por um governo queria estar mudando a licença paternidade de 5 dias para 15 dias. E aí as mulheres já queriam fazer aí um abaixo-assinado para que isso não acontecesse. Porque 15 dias tendo que ter uma criança para cuidar e mais um esposo em casa nesse auxílio, não seria muito vantajoso. Licença maternidade. Toda mulher em período de gravidez terá por direito a licença maternidade correspondente a 120 dias, que equivale a 4 meses. Isso porque a nova lei de 180 dias, 6 meses, meio ano, ainda não atingiu todas as categorias profissionais. Vamos começar então entre partes. Quando eu falo que toda mulher em período de gravidez tem direito a essa licença maternidade, abro parêntese. Toda mulher que é registrada via CLT. Se é uma pessoa que não tem vínculo empregatício via CLT, descarta essa possibilidade de licença maternidade, tá? Esses 120 dias, gente, a lei fala o seguinte, eu acho que não fala aqui, deixa eu só confirmar. Não fala. Então, fala assim, que esses 120 dias, ele é dividido da seguinte forma. 28 dias antes do parto. Então, a mulher, por lei, ela tem que sair de licença maternidade 28 dias antes de acontecer o parto. E depois ela vai ficar em casa mais 91 dias após o parto. E aí um aluno me perguntou, mas se eu contar 28 dias mais 91 dias, ele vai dar 119 dias e não 120. E aonde que está esse um dia que não aparece? Vocês nem imaginam, né, gente? Esse um dia, ele é correspondente ao dia do parto. A lei permite que no dia que a mulher está ganhando o bebê, já seja uma licença maternidade. Mas ao contrário do que diz a lei, normalmente por debaixo dos panos tudo pode, o que a mulher faz? Ela tenta segurar a gravidez dela até o penúltimo dia da criança nascer. Então ela trabalha até um dia antes do parto. E aí a licença maternidade dela conta 120 dias corridos após o parto. Poder? Não pode. Mas, 3 pontinhos. Algumas
cidades, alguns estados, eles já estão adaptando a essa licença maternidade de 6 meses, 180 dias. Eu acho que fala no próximo slide, mas eu vou dar uma adiantadinha. Os 4 primeiros meses é de responsabilidade da empresa e os outros 2 meses, na verdade era, né, gente, responsabilidade da empresa. Hoje, quem paga, de responsabilidade do INSS, desculpa. Hoje, quem paga a licença maternidade é a empresa. E aí é descontado de algumas arrecadações dela. E a empresa que dá direito a 180 dias, esses outros 2 meses também tem um abatimento de imposto de renda. Em caso de aborto não criminoso, a mulher terá 2 semanas de repouso remunerado, podendo retornar ao trabalho na mesma função. Então, quando o aborto acontece de forma não criminal, né, aconteceu de forma natural, vamos dizer assim, a lei permite que a mulher fique em casa 2 semanas de repouso para poder se restabelecer tanto fisicamente como psicologicamente, e tem o direito de ter a remuneração dessas 2 semanas e depois retornar ao trabalho na mesma função que ela fazia antes de acontecer esse aborto. A responsabilidade do pagamento da maternidade é da Previdência Social, porém, a empregada continua recebendo da empresa e o empregador desconta do DARF, documento de arrecadação das receitas previdenciárias, mencionando o salário maternidade. E foi aquilo que eu acabei de dizer para vocês, tá? A licença maternidade, quem difere isso realmente é o INSS. Antigamente, quem pagava era o INSS. Inclusive, existiam muitas mães que acabavam reclamando que demorava 2 meses, 2 meses e meio para chegar o primeiro salário. E hoje as coisas elas deram uma mudada. Então, quem paga o salário é a empresa. No dia do pagamento, a mamãe, né, vai até a empresa, recebe, e aí o empregador vai descontar desse documento que é um imposto de arrecadação, que é chamado de DARF, mencionando que foi pago referente à licença maternidade. Um outro tópico também que eu não tenho aqui, e é importante de eu abrir essa ênfase para vocês, é que a mulher tem direito a 1 mês de estabilidade depois que ela voltar da licença maternidade. Ou seja, o empregador não pode mandar embora a colaboradora 1 mês após ela ter retornado da licença maternidade. A gente fala 4 meses ou 6 meses, mas se de repente essa colaboradora tiver férias, ela acaba juntando também. Então, ao invés de ela ficar em casa 4 meses, ela acaba ficando em casa 5 meses. Ou ao invés de ela ficar em casa 6 meses, ela acaba ficando em casa 7 meses. E aí, retornando, ela tem mais 1 mês para ser mantida dentro da empresa. Uma outra coisa também que eu ia dizer de licença maternidade, deixa eu lembrar o que era. Ela tem direito de sair meia hora na hora do almoço mais cedo para poder amamentar a criança e meia hora mais cedo na hora de ir embora também para fazer essa amamentação. Voltando de novo. Isso é o que diz a lei da CLT. Mas, por debaixo dos panos, as coisas também podem acontecer. Então, às vezes, não compensa a mãe que trabalha, de repente, até em uma outra cidade. Como que ela vai sair meia hora, sendo que ela almoça dentro da empresa e vai vir para fazer a amamentação? Ou até mesmo quando mora em bairros um pouco distante da onde ela trabalha, acaba não compensando. Então, o que essas mães acabam fazendo? Na hora de ir embora, elas saem 1 hora antes. Aquilo que eu disse. Diante da CLT, se fala meia hora almoço, meia hora na hora de ir embora. Mas, por debaixo dos panos, as coisas podem acontecer de forma que não venha prejudicar nem a colaboradora
e nem o empregador da empresa.